Estamos aqui, como foi anunciado, candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo, nesta série solo aqui de eleições 2022 da Rede Pampa, com o Ricardo Jobim. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo. Eu fico muito satisfeito de estar aqui na Rede Pampa e também, como teu admirador, poder ser entrevistado por ti é uma honra. A honra é nossa tê-lo aqui. Né? Muito obrigado. Perfeito. O senhor deve estar numa atividade plena, andando por esse Rio Grande de Deus aí, por todos os quadrantes do Rio Grande do Sul. Quantos municípios o senhor já percorreu? Não cheguei a contar, mas certamente passou de 50. E o senhor está no centro do Rio Grande. O senhor é de Santa Maria, o que facilita as coisas dos deslocamentos, né? Facilita. Imagina que está em Porto Alegre. Pois é, facilita, mas ao mesmo tempo é inegável que nesta fase da campanha, as agendas em Porto Alegre, principalmente com as entidades empresariais, os debates na mídia, esses espaços como eu ocupo, acabam me prendendo um pouco aqui. Então acredito que nas últimas 2, 3 semanas, quase todos os candidatos, eles ficaram aqui por Porto Alegre. Agora isso deve mudar um pouquinho em setembro. Só que tem gravação de programa eleitoral, tem várias outras coisas a fazer, e em virtude disso a gente tem que ficar sempre perto da capital. Tem que fazer a base aqui. Qual é o tempo que o senhor passa em Porto Alegre, qual é o tempo que passa em Santa Maria? No normal da sua vida? No normal, eu durmo 2 noites em Porto Alegre e 5 noites em Santa Maria. Sim. Certo? Pelo menos era o dia a dia antes. Agora em campanha eu estou muito mais em Porto Alegre do que em Santa Maria. Perfeito. Não tem como evitar. Bom, o senhor está enfrentando aí candidatos muito fortes, né? Candidatos já com tradição política. Exato. Né? E a gente costuma dizer, para um candidato que tem que se apresentar, a coisa se torna muito mais difícil, né? E o senhor está enquadrado, né, desses que tem que se apresentar, embora o seu conceito já tenha se propagado, porque todo mundo, o Ricardo Jobim é um cara espetacular, né, é uma pessoa altamente confiável, então isso acaba se propagando, mas mesmo assim, do ponto de vista físico, né, as pessoas têm que saber quem é Ricardo Jobim. Isso lhe dificulta muito? Paulo, existe uma dificuldade muito grande quando a gente não é conhecido. Eu sou do setor privado, eu estou me apresentando nessa eleição, por óbvio, mas por óbvio também que não usar o fundo partidário, o fundo eleitoral, que são as opções que o Partido Novo tem, também dificultam bastante a questão de competitividade eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, dá um orgulho de poder voltar para casa sabendo que dinheiro que não tinha, que podia estar sendo utilizado para reduzir a fila do SUS. Temos mais de 200 mil pessoas na fila do SUS. Que esse dinheiro não está sendo utilizado para pagar centinho. Isso me deixa feliz, pessoalmente feliz. Eu me considero um idealista, eu acredito nas coisas. E sim, eleições são difíceis, principalmente no Rio Grande do Sul. Sim, meus adversários estão, alguns há 30 anos na política, 20 e tantos anos, trabalhando apenas, emendando mandatos. Não é o meu caso. Eu sou apenas um insatisfeito da sociedade que acha que tem que falar o que pensa e representar a sociedade conforme as queixas que se apresentam a mim. Então, com essa humildade que eu me apresento, não como um grande favorito, eu acho que não é por aí. Eu acho que o que nós precisamos fazer é constituir um legado que nos dê honra de poder voltar para casa e olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer que a gente efetivamente acredita em alguma coisa e que não podemos abandonar o nosso Estado, não podemos nos omitir, não temos essa opção e ir para o confronto para defender as ideias que a gente acredita. Pois é, aí vem aquela questão, né? A pessoa sensata, como o senhor está se demonstrando, a pessoa com planejamento e sabe o que quer, se percebe isso, e sabe, especialmente naquilo que se refere à economia, ao social, o senhor conhece os caminhos, especialmente aqueles traçados pelo seu partido, pelo senhor. Mas o senhor acha que isso se traduz em votos? Não fica só aquela cantilena dos versos e tal, eu estou aqui defendendo a boa política, enfim, as pessoas não estão esperando algo diferente, uma reação, vamos dizer, menos institucional e uma reação muito mais política e até revolucionária, vamos dizer assim, no plano político? Olha, Paulo, com todo respeito, mas o que tu referiste... Não, estou perguntando. Não, é com respeito... Não, é que assim... Ó... Vamos pegar um candidato que está concorrendo com o senhor, que é o Luiz Carlos Reis. Ele tem mais ou menos esse mesmo traçado de conduta. Enfim. Eu respeito o Luiz Carlos Reis, assim como eu respeito todos os meus adversários. Todos os debates são no campo político de alto nível. É claro que a gente não vai deixar de defender o que a gente acredita, certo? Agora... Eu estou falando em termos de conquista de votos. Agora, aí que tá. O problema é esse.
O problema é que, para conquistar os votos, as pessoas mudam seus discursos. É esse o nosse problema. Esse é o grande paradigma que a gente tem que quebrar. Um exemplo, bom, muito simples de comparar. O que representa o Partido Novo? Quem olha o Partido Novo sabe que a marca representa alguma coisa. Defende liberdade econômica, defende o fim dos privilégios, defende austeridade no gasto público. Todo mundo sabe, o Novo representa isso. O que significam as outras siglas? Claramente. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que o meu discurso, ele é o mesmo que o Novo vem praticando no decorrer dos anos. Agora, os discursos dos PMDBistas, por exemplo, nada contra o PMDB, respeito muito, são muito dissonantes. Tem o PMDB que apoiou o Lula, que era vice da Dilma, e tem o PMDB gaúcho, que é antipetista. O Partido Progressista também. Mas não tem candidato. Não tem candidato, mas tinha... Como cabeça de chapa. Mas tinha quando era o Sartori. Sim. Tinha um candidato antipetista no Rio Grande do Sul e nacionalmente era vice. Então, sabe, o Partido Novo é o único partido da República que efetivamente quer dizer alguma coisa. Salvo alguns partidos de mais da extrema esquerda, que eu tenho esse respeito também. Eles representam alguma coisa. Não concordo com nenhuma ideia deles. Tem que respeitar a decisão das pessoas, ser isso ou aquilo. Exato, a liberdade presume o respeito. Mas também não impede a crítica que o senhor tem direito de fazer. Exato, ou seja, eu não concordo com nenhuma ideia desse partido de extrema esquerda, mas eles querem dizer alguma coisa, pelo menos eles falam, a gente vê a marca, a gente sabe que quer dizer alguma coisa. Mas daquilo que é centro-direita, eu acho que só o Partido Novo é efetivamente quem sabe que é do Novo. O senhor se define, presume. Então, como centro-direita e está definindo o seu partido também como partido de centro-direita? Sim. Sem problema nenhum. A minha opinião política é essa. Só que tem que compreender uma coisa. Se a direita é o econômico e a esquerda é o social, nós também defendemos uma evolução desses conceitos. Porque como é que... Mas eu vou lhe dizer... Como é que vai fazer uma evolução? Eu não imagino ninguém que não pense no social. O problema está na definição de direita e esquerda de como resolver as questões sociais. Tem gente que acha que o contribuinte tem que pagar por tudo. Tem gente que acha que... É aquela história... do dar o peixe ou ensinar a pescar. Intervenção estatal. Aí dá bem para definir o que é esquerda. A esquerda, ela quer dar o peixe. E a direita, ao menos é o meu pensamento, quer ensinar a pescar. Eu não discordo de ti. Agora, deixar claro uma coisa. Vamos pensar em modelos testados pelo mundo. Sim. O socialismo fracassou violentamente na América Latina. O comunismo fracassou na União Soviética. Ele fracassou na China? Sim. Sem dúvida. Fracassou na China? É que assim, o China é um comunismo diferente. Porque eu tive na China em 2010 e o que eu vi foi um mendigo e um cara andando de Ferrari. Então, me desculpa, que comunismo é esse? Eu não consigo entender. China é uma ditadura de um partido só, onde um chinês, se ele quiser se movimentar, inclusive dentro do próprio país, ele precisa de autorizações e vistos. Ou seja, não tem cabimento isso. Então, eu considero, sim, que essas receitas não funcionam e considero que a receita chinesa também não funciona. Porque se a gente for analisar alguns comportamentos chineses, eles são extremamente absolutistas. Como a pena de morte, ter que indenizar pela bala, a família tem que indenizar a bala, sobre a censura, a falta de liberdade de expressão. Olha, aquilo pode ser qualquer coisa, mas não tem nada a ver com liberdade. Então, essas receitas falharam. E as nossas receitas, elas funcionaram? Sim. Na virada da Inglaterra com Margaret Thatcher, na Irlanda, a gente virou o jogo. Hoje, a Irlanda, se eu não me engano, é o terceiro país em abertura econômica, é o terceiro melhor IDH do mundo. Ou seja, onde os governos liberais se instalam, a pobreza é reduzida. O governo Zema, por exemplo, em Minas Gerais, é o primeiro governo de Estado que o Novo teve oportunidade de aplicar um governo liberal de fato. Está aí o resultado, é o governo mais bem avaliado do Brasil. O Adriano, nosso prefeito de Joinville, é o primeiro município de porte considerável que o Novo administra. É o município com a gestão mais bem avaliada do país inteiro. A gente sabe o que está fazendo. Só precisa a população sair um pouquinho desse maniqueísmo e entender que nós precisamos concentrar uma gestão que faça o dinheiro chegar nas pessoas. Sim, mas a história que a gente fala aí dos candidatos aí, pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pensou em botar o Braga Neto, sendo um candidato militar, não vai ameaçar uma possível reeleição ele, não vai querer ocupar o poder e não tem chance de golpe, entre aspas, né? Mas antes disso tem que pensar em se eleger. Né? Como é que o Novo vai mostrar se não se eleger? O senhor acha que com essa, o Zema conseguiu sucesso lá, eu não sei se a receita Zema serve para nós do Rio Grande do Sul, mas a gente observa
aqueles anseios, desejos do eleitor que está sempre esperando o Messias chegar, e não se trata de Jair Bolsonaro, vamos dizer, chegar o líder, chegar esse vai resolver meus problemas, minhas questões. O Odorico O senhor Paraguaçu. pode ser, não, pode ser até o Odorico, mas claro que aí o senhor está falando de um exagero e nós estamos falando aí realmente de uma analogia quixotesca da política, né? Mas do seu ponto de vista, o senhor acha que o senhor pode ser esse líder que o povo gaúcho espera para um governador do estado? Eu acredito que os gestores são seres humanos, que eles não são pessoas que devem personificar divindades como está acontecendo. São seres humanos com qualidades, com defeitos. E toda vez que a gente, talvez por influência da nossa cultura religiosa, seja da católica com vários santos ou até da Umbanda com várias divindades, a gente tem uma tendência a endeusar pessoas. Isso é errado. Isso não é correto. O que eu posso dizer é o seguinte: eu apresento uma proposta diferente, eu não fico fazendo discursos políticos, eu estou conversando com vocês, como eu estou conversando com uma pessoa que eu admiro, o Paulo, e eu posso dizer que o nosso estilo de ver as coisas é diferente. Eu não subjugo a inteligência do eleitor. Eu não tenho dúvida nenhuma, o senhor é eleito governador do estado, que vai ser um grande governador. Eu tenho certeza absoluta disso. Olha, que muito me honra vindo do senhor. Mas para mostrar isso, tem que chegar lá. Só que daí os fins justificam os meios? Não sei. Porque eu acho muito estranho as pessoas dizerem, a minha prioridade é a educação, é a segurança, é a saúde, daí pega o dinheiro que deveria para educação, segurança e saúde para pagar a campanha política e pagar santinho. O amigo viu quanto é que estão as campanhas de deputado federal, para deputado federal dos outros partidos? 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais de fundo eleitoral. Meu Deus do céu, isso é campanha para governo. E dinheiro teu. É tu que está pagando isso, é eu que estou pagando isso. E eu acho isso errado. Daí, a partir do momento que eu disser, não, para ganhar eu tenho que usar esse dinheiro, desculpa. Se é para ganhar dessa forma, quem sabe não seja melhor não passar por isso. Porque o problema todo da política é esse, os fins sempre justificam os meios. E aquele discurso autêntico nunca tem vez. O Partido Novo, ele acredita e ele realmente pratica o que prega. Então, nós somos diferentes. Até dizem que a gente não coliga, né? Não, a gente coliga sim. Só que ninguém quer coligar com a gente porque nós temos um requisito. Não vai usar dinheiro público para pagar a campanha, sabe? Esse dinheiro precisa atender a população. São 200 mil pessoas na fila do SUS. Na nossa educação está entregue as traças. Poxa vida, eu vejo crianças da 4ª série do 1º grau sem saber ler e escrever. Eu vejo alunos do 3º ano do 2º grau. 92% conhecimento abaixo do básico em matemática, 62% em português. Somos o último estado, proporcionalmente, em matrículas em escolas de ensino médio integral. A coisa não está boa. E os mesmos partidos governam o estado do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos. E eles tiveram oportunidades. E se não governam, fazem parte da base. Como, por exemplo, a liderança do governo Leite era do Progressistas. O PMDB está coligado. Base de governo. Então, às vezes eles se separam para fingir que são diferentes. Mas, no fundo, em segundo turno, fazem acordo e estão todos abraçados. Eu não penso assim. Eu também não penso em ficar pedindo emprego para ninguém em segundo turno, porque eu não entrei na política para isso. Eu entrei na política para defender as minhas ideias, não minhas ideias, as ideias do partido que eu represento, certo? E mostrar para a sociedade que tem modelos que entregam para a população. Tem modelos que fazem o dinheiro não parar na burocracia e na politicagem e que realmente pode resolver a vida das pessoas. Então, até para nos diferenciar, se a gente utilizasse fundo partidário, fundo eleitoral, ia ser, para as ideias que eu defendo, uma hipocrisia. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, na nossa avaliação, que nem sempre é correta também. Tem que deixar bem claro isso. Agora, a vida é feita de comparações. Para saber se algo está certo, nós devemos saber obrigatoriamente o que é errado naquilo que está certo. E também, em contrapartida, a gente, para saber que algo está errado, tem que saber o que está certo. Então, essas coisas são convergentes. E eu lhe pergunto, qual é o seu modelo de político? Quem é a pessoa que ilumina, diz, esse é um grande político? Martin Luther King. O senhor considera ele um político? Ou ativista? Não, eu considero ele uma pessoa
que conseguiu se comunicar, quebrando paradigmas, enfrentando instituições consolidadas e fazendo a sociedade evoluir. Sabe? Ele é um líder dos direitos civis, eu não vou falar que ele é um líder... Poderia ter sido presidente americano. Podia ter sido, se não fosse assassinado. Agora, não é questão de... Agora, ele tinha um sonho, a Hervé Adrien. O senhor tem um sonho? Eu tenho. Qual é o seu sonho? Meu sonho é que as pessoas acordem, que as pessoas entendam o que vai acontecer com esse Estado daqui a 10, 15 anos. Elas não estão enxergando isso, mas a matemática está nos mostrando. Se a gente tem deficiência em conhecimento matemático, quem não teve essa deficiência consegue mostrar para onde o Rio Grande do Sul está indo. E eu preciso falar a verdade no debate. Nós não estamos indo num caminho bom. A nossa taxa de natalidade é uma das menores, se não é a menor do Brasil. Nós já somos a população mais idosa do Brasil. A população economicamente ativa está fugindo do Rio Grande do Sul. São 700 mil gaúchos que foram para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, dados do Departamento de Economia e de Estatística do próprio Estado. Isso nos colocou em 26º em 27 estados em potencial econômico, por causa da fuga da população economicamente ativa. Nosso número de nativos supera o número de ativos. Nosso endividamento é de 74 bilhões com a União Federal. Temos outros desafios, como 3 bilhões de Fundeb, 5 bilhões da alteração do ICMS, que vamos ter que enfrentar. E o pessoal diz que a coisa está bem. A grande verdade é que a curva etária do Rio Grande do Sul, nossa baixa taxa de natalidade, nosso desinvestimento em educação vai cobrar um preço muito caro daqui a 10, 15 anos. Nós somos uma bomba relógio que dá tempo de desarmar, se houver liberdade econômica. Mas enquanto empresário e agricultor for tratado como bandido nesse estado, a coisa não vai andar. E a minha proposta é enfrentar esses sistemas burocratizados, ultratributados, fiscalizados mais do que em qualquer outro estado da federação, para poder mostrar para a população que sim, nós conseguimos dar a volta por cima. Mas o que se desenha a médio prazo, especialmente pela curva etária, o aumento da expectativa de vida, é muito grave. Porque daqui a 10, 15 anos, Paulo, se continuar no jeito que está, não vai ter dinheiro nem para pagar servidor público. Nem inativo, nem ativo. O Estado do Rio Grande do Sul não é que nem o governo federal, que pode ficar emitindo título de dívida para ficar jogando a bola para frente. Não bastasse as obrigações que nós temos. Aqui, quando se deve, se federaliza a dívida. Exato. Agora não paga. Agora tem solução, gente. A liberdade econômica é a única solução para esse Estado. Quando a gente tem pujança no setor empresarial, e quando falo em empresário, eu não estou falando do banqueiro, eu estou falando da costureira, sabe? Nós teremos condições de, através da atividade econômica, do emprego e da geração de renda, da circulação econômica, sim, melhorar a matriz tributária, sim, trazer o equilíbrio, mas não adianta nada fazer isso sem cortar na própria carne. Imagina que um deputado do Novo, Fábio Osterman, é o deputado mais econômico da história da Assembleia Legislativa. E só em verba de gabinete ele economizou 3 milhões de reais. José Pirresgo está ali coladinho nele, com 2 milhões e tanto. Se um deputado economiza 3 milhões de reais em verba de gabinete, imagina o que a gente poderia economizar no Rio Grande do Sul com um orçamento projetado para 2023 de 55 bilhões de reais. Às vezes a solução está em ter austeridade, emagrecer a máquina pública, parar de ter empresa pública sem necessidade, porque parece que o pessoal não aprende, não dá para dar poder demais para político, sempre dá algum escândalo de corrupção. Como a NGR, empresa gaúcha de rodovias, que teve seu presidente preso recentemente. Então, ex-presidente. Ex-presidente, claro. Então, nós precisamos compreender que a receita aplicada pelos mesmos partidos que se revezam nos governos do Estado dos últimos 40 anos não está funcionando. E eu ouso dizer, Paulo, que nossa voz é uma voz dissonante perante este continuismo, por que não, partidário, seja PT, seja PSDB, seja PMDB, PP, todos estão abraçados, até o PDT, que já esteve em praticamente todos os governos. O que eles representam? O que a sigla deles representa de forte? Eu não sei. A minha representa a liberdade econômica e mais poder ao cidadão. Vamos ver daqui a pouco liberdade econômica, o que bate isso das privatizações, como é que se conquista, né, este que seria um avanço, se pensar o liberalismo dessa forma, e dentro do próprio liberalismo está a própria liberdade econômica. Vamos entrar na questão da liberdade de expressão desse momento que nós vivemos no Brasil aí, de
como agora, durante as eleições, uma verdadeira lei da mordaça, onde candidatos não podem falar, na majoritária pode, porque é possível a isonomia, uma proporcional é impossível. O senhor, que é homem de imprensa também, que vive, está lá, é um dos sócios da nossa Razão de Santa Maria. É o Diário de Santa Maria, né? Ah, é o Diário, não é? A Razão, na verdade... Continua com a... Ela fechou, mas o Alexandre de Grande trabalha com a gente hoje. Ah, ele está com vocês lá? Está com a gente. Que maravilha. Caro candidato Ricardo Jobim, nós estamos falando aí, claro, de uma evolução dentro do próprio Novo, no contexto nacional, e os seus conceitos de liberdade. O senhor falou muito de liberdade econômica, bateu nessa tecla. E a liberdade de expressão? E a liberdade de imprensa? Como é que os senhores colocam essa situação em um momento que nós estamos vivendo com a interferência direta da Suprema Corte Brasileira na vida de cada um? Nós achamos muito triste. Não existe desenvolvimento social, não existe um país desenvolvido sem liberdade de imprensa, sem liberdade econômica, sem liberdade de expressão. O Brasil está confundindo as coisas. Quando a Corte, e aí eu vou fazer uma crítica respeitosa à pessoa de ministros do STF, não é uma crítica à instituição STF, é uma crítica a alguns ministros. Enquanto ministros da Suprema Corte Americana, boa parte deles têm um comportamento mais reservado, alguns ministros daqui adoram mídias sociais. Eu não sei se isso é adequado, eu acredito que não é. E, então, eu estou vendo algumas discussões que acabam sendo judicializadas que realmente me preocupam, como, por exemplo, a proibição do uso da bandeira nacional. Foi episódico, mas só um pouquinho. A bandeira está lá, é nosso símbolo, é nossa pátria, usa quem quer. Quem não quer usar, não incomoda quem use. É simples. Agora, nós não vamos agora proibir a utilização de um símbolo nacional por quem quer que seja, em qualquer contexto. Se defende a bandeira, ótimo. Fica a mesma coisa, se um candidato surgir aqui, vamos dizer, o senhor resolve cantar o hino nacional brasileiro. Sim. O senhor está usando o hino nacional brasileiro? Olha... É um direito. Se aparecer com a Constituição, está aqui a Constituição do Brasil, eu sigo Então... Isso, obrigado. Eu sigo a Constituição do Brasil, aqui está a Constituição, essa é a minha cartilha. O meu projeto eleitoral está todo aqui dentro. Se isso acontecer, o senhor tem chance de ser punido por usar um símbolo? Olha, eu sinceramente acho que é o tipo de discussão que mostra os tempos paranoicos que a gente anda vivendo. A gente anda paranoico. A polarização política, ela tem um efeito muito nocivo que, além da... Dizer isso não está aqui, não é estar defendendo o Bolsonaro, não. Eu acho que é o direito. Eu estou defendendo a bandeira do Brasil, eu só um pouquinho. Eu nem falei a palavra vermelha, Bolsonaro, eu falei o seguinte, eu falei um símbolo nacional. Sim, é claro. Não, eu nunca critiquei que usa bandeira vermelha, é o direito das pessoas. Quer usar bandeira vermelha, quer usar foice e martelo, é um direito. Eu posso não gostar e criticar, mas que é um direito de usar o que quiser. Paulo, eu só acho que quem não quer usar não pode incomodar quem quer, é simples. Eu só usar também, está resolvido, acabou. Arrest my case. Pior, sabe qual é o problema? É ciúmes. Ai, puta, que sacada. Foi uma sacada de marketing, na realidade, o Bolsonaro usar. Ele foi extremamente marqueteiro nisso aí, né? Como se eu tivesse que premiar hoje o grande marketing político, sabe quem que eu premiaria? Cara que tinha 8 segundos na televisão. Meu nome é Enéas. O Enéas. Simplesmente com o meu nome é Enéas, ele foi na proporção até hoje deputado federal mais votado do Brasil. Ele ganhou do Brizola numa eleição presidencial. Ele chegou em terceiro numa eleição. Mas vê? Mas o marketing político, segundos, olha nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos tem símbolos diferentes com a mesma cor da bandeira. Sim, tem o elefante e enfim. Mas, democratas e republicanos. Sim, mas se ele usou, que bom para ele, eu não usei. Paciência. Agora, o que nós temos que entender é assim, qual é o nacionalismo de verdade hoje? Porque, independente do marketing político... O senhor é nacionalista? Eu não sei se essa palavra seria adequada, porque... Não, o que usou nacionalismo foi o senhor. Nacionalismo hoje... Sim. E eu peguei o gancho na hora. E foste muito bem aí, foste muito bem. Realmente, assim, não vou aqui discutir ou fazer pacto semântico sobre o que significa a palavra nacionalismo. Vamos falar sobre civismo, e desculpa trazer a discussão para o meu Rio Grande. Não tem problema. Olha, eu estou muito preocupado também com... Então você perguntar, o senhor é separatista? Não. Não, eu sou brasileiro do Rio Grande do Sul. Tá. Não, Olha, até fiquei surpreso com a pergunta, mas de qualquer forma. Agora, não, tem gente que agora eu tenho orgulho
do meu estado, eu tenho orgulho da nossa cultura, eu estou muito preocupado com os nossos filhos e netos, que não fosse o MTG, que realiza um trabalho fantástico, sensacional, nos CTGs e CPFs espalhados pelo Rio Grande afora, eu não sei o que seria da nossa cultura. Eu estou muito preocupado, porque, poxa, a gente foi um povo forjado em guerras. A gente viu a Farroupilha, a Federalista, a de 23, e hoje parece que nosso engajamento com as questões do Estado, ele anda em baixa. A gente olha a pesquisa para governador aqui, 64%. Na espontânea não tem a menor ideia de quem vai votar. Uma eleição completamente aberta, tipo o que aconteceu em Minas Gerais. As pessoas tomaram a decisão nas últimas 2 semanas. Como é que o senhor vai conquistar esses indecisos todos que estão aí? Convencendo eles. Falando das minhas ideias e esperando que eles concordem. Agora, sinceramente, eu não vou prostituir discurso também por causa de uma questão eleitoreira. Não, eu vou falar as ideias, vou tentar explicar elas e tentar explicar principalmente que o nosso sistema, o nosso projeto, nosso plano de governo, que por sinal é o mais completo de todos, em número de páginas pelo menos, ele traz soluções para o dinheiro chegar nas pessoas. Hoje nós pagamos muitos impostos e o dinheiro, efetivamente, ele se perde na burocracia, em alto custo, em máquina pública ou na politicagem. Nós temos como fazer isso. Imagina, o Rio Grande do Sul tem 25 secretarias de Estado. Minas Gerais tem 12. A gente fala sobre liberdade econômica, né? E desculpa comparar. Por que o Rio Grande do Sul tem 25? Eu acho que precisa acomodar bastante gente para que vai concorrer a alguma coisa depois. É essa cultura que está errada. Eu defendo o processo seletivo para a escolha de todo secretariado. Se eu passei por processo seletivo para poder ser candidato a governador, eu também acredito que esse método tem que ser aplicado não somente para secretários, subsecretários e diretores. Eu quero os melhores executivos. Não quero gente que fique apenas preocupada em ter popularidade e ficar tirando fotografia. É um fato. A gestão executiva bem realizada, ela funciona. Eu fiquei me lembrando agora, Expo Inter está aí, até um bom momento, a gente está falando de tradição e tudo mais, força concentradora da nossa economia. O governador Ranolfo escolheu para ser o seu secretário da Agricultura um homem do meio. Ele do meio não político, ele escolheu do agro. Escolheu Domingos Hélio Lopes. Para secretário adjunto, escolheu outro homem do agro, o Rodrigo Riso. Escolheu para diretor do parque outra pessoa do meio técnica, que é a Elizabeth Cine Lima. Então, veja que nesse setor eu queria pegar esse exemplo, que é mais ou menos o que o senhor está fazendo. Existem exceções. Sim. Até por sinal, é muito importante dizer isso. O Partido Novo, ele não é um partido que tenha projetos de poder. Nós temos projetos de pautas. Por exemplo, quando o governo Leite queria fazer reforma administrativa e previdenciária, estavam lá os dois deputados do Novo, o Fábio Ossmer e José Pirresco, abraçados e vamos lá. Quando a própria base do governo Leite tinha abandonado ele, estavam lá os deputados do Novo defendendo as ideias. Agora, quando o Novo se abraçou com o PT, dizendo que ia comprar vacina para a Covid e prorrogou um aumento de impostos que era temporário por mais um ano e não comprou uma vacina, o Novo estava lá batendo. Nós somos, de acordo com as pautas, ou os melhores amigos ou os piores inimigos. É uma questão de escolha. Na hora de aumentar imposto, não conte com o Novo. Então, sinceramente... Por isso que muitas vezes esse o Novo detalhe vota com a esquerda. Desculpa. Algumas decisões, o Novo já votou da mesma forma que a esquerda. Podia Estou dizendo exemplificar? que existe eu tenho. Né? O senhor está dizendo um caso específico aí. Sim, mas eu gostaria de um exemplo que o Novo votou com a esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul. Quando? Por exemplo, quando foi tomar posse na Assembleia Legislativa, o Novo votou contra o primeiro candidato, que foi o Lara, se não me falha a memória, né? Se alinhando ao PSOL, ao PT, que votaram contra também. E nessa... Você está falando de mesa diretora? Isso. Ah, não. Mesa diretora. Estou falando de proposta, estou falando de pautas. Não, então, mesa diretora é e organização até administrativa. temos algumas delas aí para citar. Mas isso é uma questão de... Não é de esquerda ou direita, Novo. É questão de conceito. Isso não impede que o senhor vote com a direita extremada e com a esquerda. Olha, não, exatamente. Agora, você entendeu algumas coisas, né? Ou seja, quem acabou se abraçando com a esquerda para ser contra o regime de recuperação fiscal foi a direita, não foi o Novo. Enquanto um trabalho de 6 anos era desenvolvido lá do governo Sartori, continuou com o governo Leite, uma pauta importante para o Rio Grande do Sul, nós concordamos. Agora, quando eu vejo o PSOL e o Onyx Lorenzoni defendendo as mesmas ideias, eu também tenho minhas dúvidas.
Então, vamos entender que essa questão de posicionamento, ela tem que estar muito mais voltada às soluções para o Estado. E não obrigatoriamente... Não, isso que eu estou dizendo, não tem obrigatoriedade, senhor, porque se colocar nessa posição de independência, né, de determinados momentos, não votar com a esquerda ou com a direita. Aí está independente. Porque a esquerda vai votar por aqui, eu vou votar contra. Não, é aí que está. É essa a diferença. Por exemplo, nós temos críticas e elogios, porque nós achamos que nós somos maniqueístas. O voto do seu partido, me parece, não é ideológico. Desculpa? O voto do seu partido, pelo que eu observo, especialmente com os dois candidatos que estão aí, os dois deputados, perdão, não é um voto ideológico, é um voto concretizado, concretado, vamos dizer assim, nas pautas. Em filosofia. Aí que está. Por exemplo, eu não teria menor problema se a esquerda resolver adotar as bandeiras do Novo. Por que eu vou ser contra? Não tem porquê, né? É uma decisão da esquerda. Agora, Claro. quando a direita também tem ideias populistas e que combinam muito com as ideias da esquerda, a gente também não concorda. Então, é que nós precisamos de liberdade econômica. O senhor acha que assim o Novo está no limbo? Não. Não? Não. Se o limbo é as melhores gestões do Estado do Rio Grande, melhor gestão estadual do Brasil e o município mais bem administrado do Brasil, então eu quero estar no limbo. Se o nosso modelo funciona com sucessos retumbantes, eu quero estar no limbo. Se eu tenho Marcel Van Hatten, que é o nosso deputado federal, que não usa nem 20% da verba parlamentar que teria direito, eu quero estar no limbo. Se Fábio Ossino e Giuseppe Resgo conseguem economizar nada menos que 5 milhões de reais somente em verba de gabinete... 2 grandes deputados. Exato. Então agora pergunta, e os outros deputados? E os outros prefeitos, governadores? Por que eles não conseguem entregar o que o Novo entrega? Eu acho que eles estão no limbo. Eu estou me perguntando, né? Porque o populismo acaba fazendo cedência... O Novo no limbo dessa, não está na direita, não está na esquerda. Não, só um pouquinho. Tem Novo, filosofia só um pouquinho. O Novo é direita. Centro-direita. Centro-direita. O Novo defende o liberalismo, certo? Que é uma evolução de alguns conceitos, porque nada é o melhor para o combate à pobreza do que liberdade econômica. Nada é. Então, eu acho estranho alguém defender um modelo socialista defender pobres. Vamos nessa linha dos auxílios. O senhor é a favor dos auxílios? Na verdade, quem inventou os auxílios foi o liberalismo. Para alguns casos. Agora, não do jeito errado. Nós temos que dar auxílio para quem precisa, e não indiscriminadamente, muito menos em ano eleitoral. E nem eternamente. Nem eternamente, porque qual é o sucesso de um programa social? É a quantidade de pessoas que não depende dele. Tem gente que diz, olha que maravilha, vamos ter que sustentar não sei quantos milhões de brasileiros. Amigo, o ideal é que a gente não tivesse que sustentar ninguém. Então, nós temos uma diferença dos critérios de aplicação. Eu acho que nós temos que trabalhar para as pessoas terem emprego. A dignidade só vem através do emprego, do trabalho, da renda. Concordo. Agora, benemerência, e as pessoas se recusarem a trabalhar por benemerência? Eu acho que são situações diferentes. Por exemplo, quando as escolas ficaram fechadas por tempo demais e não entregaram a merenda, que é um caso que o Partido Novo, durante a pandemia, pelo menos o governo Zema, continuou entregando a merenda, apesar de não ter aula. E aquela mãe solteira que estava abandonada, tinha um emprego fora, o filho ficava em escola de tempo integral, teve que abandonar o emprego no meio da pandemia, porque não tinha onde levar o filho. Esse caso merece ajuda. Merece. Agora, um rapaz de 20 e poucos anos, fora de época de pandemia, plena saúde, não tem uma carteira assinada, não tem alguma declaração de renda, vai receber um auxílio, sendo que tem 2 mãos para trabalhar. Eu não sei se a gente deveria, sabe, discutir a quem merece auxílio. Não deveria dar. Quem precisa deve receber. Quem não precisa não deveria dar. Na política indiscriminada, a gente sabe que é eleitoral. A gente sabe que o objetivo é voto. Então, aí a gente vê uma constatação minha. Só que não existe dinheiro de graça. A gente que paga por isso. É a mesma coisa que aplaudir o caixa eletrônico. Olha só que bom, o governo me deu o dinheiro. Não, só um pouquinho, esse dinheiro é teu. É tu que pagou ele no teu imposto, quando tu foi abastecer caro, quando foi no supermercado não aguentou aquele preço. Então, o que tu está fazendo? Tu está aplaudindo o caixa eletrônico como se a máquina que está te entregando o teu dinheiro tivesse te dando alguma coisa. Outro dia eu fui jantar no Madeiro, que eu não tinha ido aí no Praia de Belas, no shopping. E cheguei lá, vi uma meninada atendendo no Madeiro, comecei a perguntar, um era da Lagoas, outro Belém do Pará, outro Amazonas, uma meninada que vem do Madeiro, formada lá, trabalhar em Porto Alegre, tem alojamentos aqui, e a gente acha, não, o gaúcho é o melhor funcionário que tem, é o funcionário ideal, e aí qual é a razão? Eu fui atrás, essa gurizada vem imbuída de trabalhar e de buscar independência.
né? Vem buscar trabalho aqui. E olha, uma meninada séria, porque a gente conversou, estava eu e o Mário da Rosa, da Fertilizantes Piratini. E aí por quê? Porque não está conseguindo mão de obra qualificada nesse aspecto aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que nós estamos em 26º no quesito potencial econômico no ranking do CLP. É o penúltimo lugar. É ridículo, por causa da fuga da população economicamente ativa. A gente não vai achar gaúcho para trabalhar daqui a pouco. Vagas para trabalhar. As empresas estão indo embora, as empresas estão abandonando o Rio Grande do Sul. O que eu mais ouço quando visito indústria a gente se questiona o que a gente está fazendo aqui ainda, certo? Eu vejo empresas gaúchas, por causa dessa política tributária burra, começando a adquirir insumos em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul, porque aqui é tanto imposto que não custa, a diferença do frete. Carro de Santa Catarina. Então, gente, sabe, o Rio Grande do Sul, ele está expulsando os empreendedores, está expulsando quem quer trabalhar. Isso não vai dar certo. Daí pega esses fatores que eu falo de taxa de natalidade muito baixa, uma grande expectativa de vida, uma grande longevidade, população economicamente ativa, quem faz dinheiro saindo, população envelhecendo, número de nativos muito maior que o de ativos. Nós somos uma bomba relógio, que só pode ser desarmada com a liberdade econômica. Eu não gostaria, Paulo, sabe, de ser fatalista, porque eu quero trazer as propostas para mostrar soluções, certo? E vou dizer 701 atividades que são dispensadas de alvarás e outras licenças. Em Minas Gerais, Partido Novo. Rio Grande do Sul, 300. Menos da metade. Isso é liberdade econômica que chega no microempresário, no pequeno empresário. Sandbox regulatórios, como o Felipe Camozato fez muito bem aqui, uma ideia muito defendida pelo Thiago Albrecht também, que é nosso candidato a deputado estadual. Sandbox permitindo o teste de tecnologias novas. Então, poxa vida, por que a gente não entende que outros já fizeram e aquilo que é bom a gente tem que copiar mesmo? Qual é o problema de copiar? Claro que não. Então, vamos parar com esse preconceito, vamos resolver os problemas do Estado com receitas que comprovadamente funcionam e vamos parar de perder tempo com populismo, vamos parar de eleger sempre os mesmos, porque vamos combinar, são adversários hoje. Amanhã os partidos já estão conversando e está todo mundo fazendo aquele acordão de troca de secretaria por isso, por aquilo. Então, nisso a gente é bem diferente. Com que frequência o senhor pretende ir Expo Inter? Eu vou todos os anos. Não, sim, e agora? Bom, amanhã de manhã, esses 9 dias. Amanhã de manhã tem uma agenda de imprensa lá, né, já vou estar lá, mas durante a campanha é óbvio que a gente vai frequentar bastante, até porque eu tenho alguma raiz no agro e posso reencontrar vários amigos lá. Qual é a sua raiz no agro? Criação de Devon. Pô, maravilha, hein? Uhum. Poxa, Matriz de Devon. O nosso Luiz Fernando Silva Lima era o homem do Devon aqui. Sim, né? sim. Na verdade, nós defendemos o legado da genética da Fazenda Santa Alice, do Armando Ribas, que por sinal é meu padrinho. Oh, que maravilha. E o senhor passou em São Cepé outro dia e resolveu ir visitar a fazenda onde tem o fogo eterno, um fogo de 200 anos, na fazenda Simões Pires. Foi isso? Olha, que bom, Paulo. É uma coisa que a gente tinha comentado ali fora, sim. Que bom tocou nesse assunto. Em São Cepé tem um legado do Rio Grande do Sul que nós temos que proteger e defender. Tem um fogo que está aceso num galpão há mais de 200 anos. Esse fogo viu tudo. Claro que fogo não vê, apenas uma forma de falar. Ele viu a Revolução Farroupilha. Ele contempla tudo. Viu a Federalista, viu a de 23. Ele viu o massacre dos lanceiros negros. Massacre, porque aquilo foi intencional. Ele viu tantos heróis buscando pela liberdade que eu digo, olha, quando eu cheguei ali, eu me arrepiei. Vi também que a tocha olímpica passou por lá. E eu fico perguntando, essa chama, será que nós vamos continuar passando ela adiante? Ele viu a Revolução Farroupilha também. Sim. Então, essa chama nós temos que passar para os nossos filhos e netos. Para um povo forjado em guerras. Amigo, falaste até um apelido carinhoso de um funcionário da Graxaí, falou uma brincadeira. Mas para um povo que foi forjado em guerras, não é meia dúzia de Graxaí que vão nos incomodar, né? Ou seja, se bem que eles estão comendo em cima da mesa da cozinha nos dias de hoje. É verdade. Mas não vai ser esse problema. Nosso povo pode muito. Então esse desafio desse futuro catastrófico que está desenhado pode ser evitado se o gaúcho simplesmente recorrer às suas raízes, mostrar o seu orgulho e defender o que ele acredita. É o que eu estou fazendo aqui, cheio de orgulho, sem dinheiro de fundo partidário, sem usar o teu dinheiro para a campanha.
sem utilizar aquelas estruturas enormes, sem ficar comprando pessoas para fazer campanha. Só nos apoia quem acredita na gente. E dá um orgulho tremendo. Sabe? Tem gente que diz, mas isso é Dom Quixote. Não, não é Dom Quixote. Zema não era Dom Quixote. E a gente não entrou nessa eleição para brincar. Mas é claro... Ele vem ao Rio Grande do Sul e dá apoio? Na verdade, eu fui a Minas e gravei uns vídeos com ele, porque o homem está tão concorrido, vai ser reeleito em primeiro turno. Seria interessante ele dar uma passada por aqui. Mas eu tenho alguns vídeos com ele, naturalmente, que ele é candidato ao governo de Minas Gerais, então, nesse momento, a prioridade é o estado dele. Mas a gente sabe, essa nossa raiz, ela não pode se perder. Esse nosso orgulho gaúcho, ele não pode se perder. Ele está no coração de cada um, que pode olhar a política e entender que algumas coisas estão erradas, que elas podem mudar e que basta a gente acreditar que o poder está com a gente. Basta ir na urna, no dia da eleição, e ter coragem de votar 30. Vota 30. Porque nós representamos alguma coisa, nós temos entregas, nossos partidos têm pautas claras. Experimenta o primeiro governo liberal da história do Rio Grande do Sul. E quando nós começarmos com as nossas entregas no Executivo, desaparelhando politicagens e mostrando que é possível pensar de uma forma diferente e não se render aos velhos acordos dos mesmos partidos, aí a gente vai poder dizer que o futuro dos nossos netos, nossos filhos, vai ser perto da gente. Porque hoje, infelizmente, o quadro que se desenha é que eles vão morar em outros estados. O senhor tem uma raiz musical, né? Que instrumento o senhor toca? Eu toco violão. Toca violão. E canta também? Canto. O que o senhor canta? Qual é a sua preferência musical? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Desde rock a música gauchesca, um pouco de tudo. Então, mas isso é uma paixão. Fazer uma capela para o nosso telespectador aí? Eu acho assim, eu acho que tem uma coisa que é meio estranho, Paulo, pelo seguinte, eu sou candidato a governador aqui, sabe? Sim, daí daqui a pouco... problema? Não, é que, sabe, é uma distração, mas não vai resolver o problema do Rio Grande eu cantar aqui. Por isso que eu estou lhe convocando, porque o senhor pode fazer uma música daquelas que acabam fazendo o sangue gaúcho ferver. O herdeiro da Pampa Pobre, por exemplo? Pois, muito lindo. Não, mas eu não preciso cantar. Na verdade, curiosamente, eu acho que tem uma coisa que se encaixa bem, que é um trecho de uma música... Eu lancei o Geraldo Guerri como cantor aqui no programa. Ah, é? Quando ele era candidato, era auxiliar do Pratinho de Moraes, um dia eu trouxe ele aqui, ele não esperava, eu apareci com um violão aqui e ele desempenhou. Eu prefiro citar um trecho de uma música do Cazuza. Sim. Que é uma frase muito bonita. E que tem tudo a ver com o que a gente está vendo agora. E uma crítica àqueles políticos que começam cedo e acabam se rendendo a esse sistema e acabam vivendo só disso e daqui a pouco nem eles sabem mais o que eles acreditam. E aquele garoto que iria mudar o mundo, agora assiste a tudo, de cima do muro, e frequenta as festas do Gran Monde. Então, dá sim para sonhar. Dá para ser esse garoto. E mudar o Rio Grande. O senhor se emocionou agora, lembrando da música do Cazuza, que é muito bonita, inclusive. Né? Eu sou um ser humano. Claro. E eu tenho orgulho disso. Coisa boa. Coisa boa. A emoção é importante. Quem tem emoção já tem um quê de sucesso, né? Porque as pessoas frias que não se emocionam, é impressionante. Mas aí nós temos tantas coisas boas aí, o Freire Zitarroça no Uruguai, o José Larralde na Argentina. O Rodaínos. Poxa vida. Né? É o problema que a gente aí vai meio esquerdizando essa gente toda, da missioneira, né? Mas não deixa de ser lindo, né? Porque canta também as necessidades sociais, né? Por isso que eu lhe provoquei para ouvir que tipo de música o senhor canta. E acho que, assim, claro que... Daqui a pouco a gente começa aqui, ó. Aqui não valem doutores, só não vale a experiência. Monstrengos de faculdade tentam usar, mas não dão. E aí vamos nessa linha. O que eu gostaria, assim, ó, e eu acho que também se adequa bastante o Milonga abaixo de mau tempo, né? Claro, lindo, lindo. Porque a gente está abaixo de mau tempo. Então, amada, me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto e que a toda cuscada lá em casa comeu. Então, isso sim, paixões, paixões. Eu me provoquei justamente, porque eu sei que o senhor tem esse lado sensível, para mostrar que o senhor é um homem sensível. Talvez o senhor não tenha entendido, mas eu queria chegar nesse momento com o senhor. Bom, como eu disse, só que eu não tenho vergonha de ter emoções. Claro Acho que quem tem personalidade, quem tem coragem, simplesmente diz, olha, esse sou eu, certo? E para um pouquinho com isso, porque, Paulo, a gente está no meio político, onde o narcisismo impera, onde o espelho
É o grande inimigo dos políticos. Eles ficam se olhando, se achando cada vez melhores. Tudo é tomado, todas as decisões de gestão são tomadas para o ego deles. Ególatras. Pessoas que não são dignas de representar o povo que realmente precisa do serviço público. Insensíveis. Isso eu não sou. Dá para perceber que o senhor não é, realmente. Mas estamos chegando ao final do programa e está franqueada aí a nossa câmera 3 para o senhor se dirigir a este Rio Grande de Deus aí, para as nossas 4 geradoras de televisão e nossas 107 retransmissoras que lhe ouvem agora. Eu fico feliz de estar nesse canhão de veículo, que é a Pampa, e dizer que é um prazer enorme estar aqui com uma pessoa que eu respeito tanto e que consegue conduzir minhas emoções como bem entende, né? Não. Mas dizer, gente, que para ter um futuro melhor, basta acreditar na possibilidade. Isso aconteceu em Minas Gerais e pode acontecer aqui. Eu não tenho fundo partidário de bilhões. Eu não sou um cara conhecido, um cara que vive de política e só tem isso. Pelo contrário, eu conquistei minha dignidade no setor privado. E posso me dar ao luxo de dizer que eu tenho compromisso com o Rio Grande. Eu tenho compromisso contigo. E esse compromisso começa a partir do momento em que a gente já dá exemplo e não usa teu dinheiro para coisas erradas. Como, por exemplo, pagar santinho. Para fazer uma mudança, tem que haver engajamento, tem que haver coragem. E essa coragem eu estou demonstrando. Então eu espero que as pessoas consigam separar o joio do trigo. Entender que se nós devemos 74 bilhões de reais por União, é porque os mesmos de sempre acham que o mundo acaba em 4 anos. E não tem compromisso com os nossos filhos e netos. Nós temos como fazer uma revolução da educação gaúcha. Nós temos como virar o rumo e salvar o Rio Grande do Sul de um desastre que vai acontecer daqui a 10 a 15 anos. Basta acreditar no primeiro governo liberal da história. Por isso que eu peço a todos, com humildade, o voto no 30, no Partido Novo. O partido que tem entregas e que representa ideias muito claras. Muito obrigado, Paulo. Olha, as manifestações aqui, peguei uma aqui do Roberto Berentes. É muito legal a apresentação do Ricardo, candidato ao governo do Estado. Ele traduz confiança e coragem. E muito nessa linha aqui, ó, vamos pegar outra aqui. Que o meu computador está muito pesado, como entrou muita mensagem nesses últimos dias. Muito legal, aí eu acho que é mesmo aqui. Vamos ver aqui, a outra aqui. Dá um tempinho aqui. Paulo Sérgio, meus parabéns pela entrevista com o Jobim e seus projetos e pensamento. Deixa eu ver aqui, que eu não consegui. Para trazer essas mensagens importantes de mudança que ele sugere. O Jorge Delmar de Viamão. Vamos pegar mais uma aqui. Gostei muito do candidato Ricardo Jobim. É o pensamento de amor pelo Rio Grande, diferente dos políticos carreiristas. Boa noite, Paulo. Estou pegando o Léo aqui, né? Boa noite, Paulo. Parabéns, trazer o nosso futuro governo por conta dele aqui, né? A torcida aqui já está funcionando. Ricardo Jobim, candidato do Novo a governador. O cara é bom mesmo, hein? E por aí vai. E por aí vai aqui, olha, uma infinidade de manifestações aqui. Pô, espetacular. Parabéns, hein, pela repercussão aqui da sua participação aqui no Pampa Debates com os Piratináveis aqui. Paulo, eu tento ser o mesmo. Talvez as pessoas estejam acostumadas com personagens. Eu não quero fazer discursos políticos, eu quero conversar. E conversando com as pessoas, claro, a gente tem coisas a dizer, mas a gente aprende muito também. E as pessoas hoje são tão narcisistas que elas nem conseguem dialogar. Eu fico muito feliz, porque eu te admiro muito, assisto o teu programa, de dizer que se alguma coisa foi bem nessa entrevista, é porque tem um gênio conduzindo ela, e um gênio bem intencionado. Sabe, que se está uma repercussão positiva é porque o amigo soube mexer com as emoções certas. Obrigado, viu? Olha, impressionante, aqui 851 WhatsApps, hein? Parabéns. De aniversário hoje, o juiz Cássio Benevenuti de Castro, o bispo Alessandro Rufinoni, a Clarissa Fossá, o Adilson Mota, nosso eterno ministro do Tribunal de Contas da União, a Eda Uzic, o Sebastião de Oliveira Castro Filho, Caroline
Albé, o Renato Ruschel, o César Abchecker, a Suelen Debon, o Jocelino Nicel Cunha, vou pegar a outra página aqui, o Pedro Tedesco Silber, a Nicole Romano, o Rogério Caldana, nosso colega publicitário, foi diretor aqui da Pampa, o Carlos Eduardo Urgante, a Maria de Lourdes Sanfelice Neto e o seu companheiro de disputa aqui, né, que é uma figura querida também, está investindo na sua região lá, que é o Roberto Argento. Sim, me dou muito bem com a janta. Então, parabéns a todos os aniversariantes, especialmente pela sua atuação aqui como candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Paulo, muito obrigado. E dizer que toda vez que a Rede Pampa e o amigo me convocarem, aqui estarei. Me convocarem, certo? Perfeito. Vai de ser coração um aberto para sempre colaborar com qualquer discussão. E vai ser um prazer sempre recebê-lo aqui, independente de eleição, enfim, no futuro vamos estar juntos muitas vezes. Eu tenho certeza que o senhor conquistou o coração aí dos nossos pampianos aqui do Pampa Debates. Muito obrigado. Vem aí o Jornal da Pampa, depois do Jornal da Pampa, Atualidades Pampa, e nós retornaremos amanhã da Expo Inter a partir de 11 da manhã com Expo Inter é Pampa, e lá ficaremos durante esses 9 dias. Lembrando que teremos no domingo o Troféu Senado Sul na Leopoldina Juvenil, que é a festa social de abertura da Expo Inter. A apresentação da nossa gigante Vera Armando, né, que se exibe, diz que é Santa Maria, mas na realidade nasceu em Rio Grande. Eu sou de Santa Maria. Não, ela é papareia de Rio Grande. Todo mundo é de Santa Maria, Paulo. Todo mundo quer ser de Santa Maria. Não, todo mundo já passou por Santa Maria, uma cidade de passagem, bem dizer, né? É? Sim, é a maior universidade do interior do Brasil, o segundo maior contingente militar do Brasil. Então, todo mundo já passou por Santa Maria em alguma fase da vida. O senhor vai me obrigar a dizer que é o nosso condado estudantil ferroviário e militar. Exato. Condado de Cachoeira. E é verdade, era distrito de Cachoeira, se emancipou. Perfeito. Verdade. Muito obrigado, Ricardo Jobim. Obrigado. Sucesso na sua trajetória política, aí o senhor merece. Aí. Obrigado, amigo. Uma pessoa que realmente inspira muita confiança e tenho a certeza disso. Então, até amanhã, às 11 da manhã, com o Expo Inter é Pampa, diretamente do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil Esteio. Fica o Jornal da Pampa e depois com o nosso Atualidades Pampa. Até lá.